a confiança e o convite do nosso presbítero Márcio, a qual nos tem cedido essas oportunidades. Ele sabe do carinho que eu tenho por ele. Desde já rogo a oração dos irmãos, porque reconheço que de mim mesmo eu não tenho nada, mas eu tenho certeza que se os irmãos orarem, o nosso Deus, que Ele é rico em misericórdia, Ele vai falar conosco. Queridos, abra comigo sua Bíblia, um texto muito conhecido, Salmo de número 121. Salmo de 121, vamos ler o verso de número 1, o verso de número 2. E assim vai dizer a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido de nossa Bíblia Sagrada, a qual ele está engajado nesta categoria de Cântico dos Degraus, onde nós também podemos chamar de Cântico dos Peregrinos. Pela repetição de palavras e por seu título, este salmo recebe o nome do Salmo daquele que guarda Israel, o Deus, o guarda fiel de seu povo. Para nós entendermos, queridos irmãos, o que o salmista ele queria expressar aqui, neste salmo de número 121, é necessário nós entendermos não somente o contexto histórico e geográfico, mas também o momento que aquele salmista estava vivendo. E para isso é importante nós atentarmos para o Salmo de número 120 também, a qual o salmista ele vai relatar a experiência de vida que ele estava vivendo nessa sua peregrinação. Ora, queridos irmãos, ele já começa o salmo revelando uma atitude. E que atitude era essa? Eleva os olhos para os montes. Queridos irmãos, é lógico que para o salmista ele elevar os seus olhos para os montes, ele deveria estar olhando para algo antes disso. E para onde é que o salmista estava olhando? O Salmo de número 120, ele vai nos revelar isso quando diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente com brasas vivas de zimbro. O olhar, meus irmãos, do salmista, antes dele elevar para os montes, estava justamente nos caluniadores e mentirosos que estavam lhe causando dor e estavam lhe ferindo. Mas agora o contexto muda e no Salmo 121 ele vai retirar os seus olhos dos caluniadores e vai elevar os seus olhos para os montes, à procura de socorro. E esta palavra socorro é uma expressão que nós bem sabemos que não é simplesmente uma expressão usada à toa ou simplesmente diversas vezes. Essa expressão socorro remete a alguém que está precisando urgentemente de um auxílio, que está correndo um perigo e que precisa urgentemente de uma mão forte para ajudá-lo. E era justamente isso que o salmista Davi estava necessitando. Mas, queridos irmãos, esta atitude de olhar para os montes, a gente entende ela primeiro pelo fato de onde o salmista estava inserido. No versículo de número 5 do Salmo 120, ele vai dizer: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Apesar de, meus irmãos, o salmista Davi, quando fala essas localidades, ele está se referindo a algo espiritual, porque Meseque era uma tribo guerreira antiga, que era da descendência de Ismael, e Quedar também da descendência de Jafé. Apesar de ele espiritualmente querer dizer que ele estava em um lugar de angústia e que seu espírito, a sua alma estava sofrendo, o salmista Davi, ele se encontrava em uma localidade ali no deserto de Parã, na Palestina, em que era um vale onde ele peregrinava. E esses vales, queridos irmãos, eles eram cercados por montes. Isso que nos chama a atenção. Porque, queridos irmãos, as pessoas que peregrinavam pelos vales, elas tinham o desejo de estar nos montes. E o porquê disso? As pessoas que viviam no vale, queridos irmãos, que peregrinavam por eles,
elas sabiam que em relação às pessoas que estavam nos montes, elas estavam em desvantagem. Porque quando viam os saqueadores, os ladrões, os bandidos, as pessoas que estavam no vale, elas estavam expostas a este ataque. E elas procuravam, queridos irmãos, sempre subir para as mais altas partes do monte. Por quê? Porque assim elas se livrariam de ataques de saqueadores e ladrões. Ora, queridos irmãos, o salmista Davi, ele estava elevando seus olhos para os montes, porque as pessoas que estavam no vale, elas olhavam para os montes e ficavam pensando: quão bom seria se eu estivesse no monte, porque no monte o saqueador e o ladrão, ele não viria me atingir. E além disso, queridos irmãos, as pessoas olhavam para os montes para procurar uma esperança. As pessoas que estavam no vale, elas elevavam seus olhos para os montes e começavam a dizer: dali do monte vem a esperança para nós. E nisso se construía, queridos irmãos, um tipo de idolatria a um monte, procurando em si o socorro para eles. Mas, queridos irmãos, o salmista Davi, quando ele eleva os olhos para os montes, ele não consegue enxergar o socorro e a esperança que ele precisava. Eu imagino, queridos irmãos, o salmista Davi olhando para os montes e dizendo: ainda que eu subisse no monte, pegasse toda a minha tenda, minhas coisas, levasse o meu povo junto comigo e nós passássemos dias subindo até o monte e lá nós estabelecêssemos o nosso local de refúgio, ainda assim eu não me sentiria seguro. E o porquê disso, queridos irmãos, é porque o socorro que Davi ele precisava estava justamente dentro de sua alma. Veja o versículo de número 6 do Salmo 120. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. O salmista Davi, queridos irmãos, ele estava urgentemente precisando de um socorro dentro de sua alma. Glória seja dada ao nome de Jesus. E não bastava ele subir aos montes, olhar para os montes para aquela angústia, aquela dor que ele tinha dentro dele passar. Os montes poderiam livrar Davi, poderiam livrar os peregrinos dos saqueadores, dos ladrões, dos bandidos, mas somente Deus poderia livrar a sua alma. E é por isso que agora o salmista, ele após elevar os olhos para os montes, ele vai fazer essa pergunta, ele vai fazer esta resposta que vem de dentro de si: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista ali, queridos irmãos, estava mostrando em que é que ele depositava a sua confiança. Não estava nos montes, não estava no céu. A sua confiança estava em Deus. E quando eu observava esse texto, queridos irmãos, nosso Deus, ele me levava para um texto que se encontra, abra comigo sua Bíblia, eu preciso ler esse texto com vocês, no livro de Isaías, no capítulo de número 45, a partir do versículo de número 18, veja o que a Bíblia vai dizer: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro igual. Veja o versículo de número 19, irmãos: não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos junto, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeiras e rogam a um Deus que não pode salvar.
Ora, queridos irmãos, Deus estava aqui tomando a boca do profeta para dizer não somente ao povo de Israel, mas a todos que tinham ouvido, para dizer: eu sou o Senhor que criou os céus, que criou a terra e tudo que habita nela. Eu sou o Senhor, glória seja dada, e não há outro igual a mim. E quando eu observava esse texto, queridos irmãos, e observava o versículo de número 19, quando Deus vai dizer: eu não disse a vocês, descendência de Jacó, ou seja, eu não disse a vocês, povo de Israel, buscai-me em vão. Não, eu não sou um Deus que se busca em vão. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus estava aqui bradando, queridos irmãos, anunciando. E quando eu olhava para esse texto, o Espírito Santo falava algo muito forte ao meu coração, e Ele me dizia: eu não quero, meu irmão, eu não quero que você, minha irmã, fique olhando somente para as obras que Deus fez, somente para os montes, somente para os céus, somente para os profetas que Ele colocou. Não, Deus quer você olhando diretamente para o dono dos montes, para o dono dos céus e para o dono dos profetas. Ele quer você olhando para aquele que faz a obra. E Deus, Ele começa a dizer que Ele não é um Deus que se busca em vão, como os deuses que as nações buscavam, que tinham ouvidos, mas não escutavam, tinham pés, mas não andavam, tinham boca, mas não podiam falar. E voltando, irmãos, à idolatria que havia nos montes, as pessoas olhavam para os montes, tentando achar esperança, e elas clamavam ao monte, elas adoravam ao monte e diziam: olha o tamanho do monte, o monte é grande, olha a força da natureza que há no monte, e não é nada na terra que seja maior do que o monte. Mas quando elas clamavam, irmãos, o monte, apesar de sua grandeza, ele estava ali parado. Glória seja dada ao nome de Jesus. E as pessoas, quando não olhavam para os montes, queridos irmãos, elas olhavam para aquilo que estava acima do monte. E o que é que estava acima do monte? Os céus. E as pessoas olhavam, irmãos, para os céus, tentando achar um socorro. E elas adoravam ao céu. Elas consideravam, irmãos, os céus como uma própria divindade. Mas o céu estava lá, parado. Elas faziam ídolos de madeira, de ouro, mas eles não faziam nada. Mas aí Deus vai dizer, irmãos, glória seja dada ao nome de Jesus, no versículo de número 22, veja o que Deus vai dizer: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Somente Deus, queridos irmãos, poderia livrar Davi daquela angústia que ele havia em sua alma. Davi, ele poderia subir ao monte e se livrar dos ladrões e se livrar dos saqueadores, mas somente quando ele olhasse para Deus, aleluia, ele poderia ter sua alma salva e livre daquela angústia que ele tinha dentro dele. O nosso Deus, queridos irmãos, Ele é especialista em curar feridas que existem na alma. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Somente Ele conhece, queridos irmãos, o interior do ser humano. Somente Ele pode salvar. Somente Ele pode curar feridas ocultas que há dentro de você. Ora, queridos irmãos, em certa feita, a Bíblia Sagrada vai dizer que estando Jesus dentro de uma casa, curando, fazendo milagres e ensinando a palavra, a Bíblia Sagrada vai dizer de que de repente a casa enche de tal forma que não havia como as pessoas entrarem pela janela, porque estava cheio de gente. Não havia como entrar pelas portas, porque a casa estava totalmente preenchida. E a Bíblia vai dizer que 4 homens, irmãos, eles resolvem levar um certo paralítico para junto de Jesus. E eles têm uma ideia. E que ideia era essa? Já que a gente não pode passar pela porta, já que a gente não pode passar pela janela, vamos quebrar o teto e vamos descer o paralítico até Jesus.
E quando aquele paralítico chega, irmãos, diante de Jesus, a Bíblia vai dizer uma expressão interessante. E olhando Jesus para ele, com fé, lhe disse: os seus pecados estão perdoados. Eu imagino, queridos irmãos, a multidão em redor dizendo: como assim? O rapaz vem em busca de uma cura física, paralítico. Jesus olha para ele e diz que os seus pecados estão perdoados. O que é isso que está acontecendo aqui? É porque, queridos irmãos, antes daquele homem ter uma cura em seu físico, havia uma cura que necessitava ser feita dentro de sua alma, e que só aquele homem sabia que ele necessitava de um perdão vindo dos céus. Glória a Deus. A multidão achava que aquele homem necessitava somente de uma cura em seu físico, mas o Jesus que nós servimos, que conhece o oculto, o profundo, ele sabia uma ferida que aquele homem necessitava, que somente ele podia fazer. Aleluia, glória a Deus. E Jesus perdoou os pecados daquele homem. Eu imagino naquele momento, irmãos, a multidão olhando e pensando: aquele homem queria ser curado, ele é paralítico, Jesus está perdoando os pecados deles. E de repente, aquele homem começa a glorificar, começa a chorar e dizer: aleluia, glória a Jesus, Jesus perdoou os meus pecados. E a multidão sem entender, irmãos, porque talvez alguém olhe para você e diga: ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa ir para tal lugar, Deus precisa fazer algo na vida dele, Deus precisa fazer isso na vida dela. E somente Jesus sabe o que realmente você precisa. Eregia sobre decamanaia séria. Somente Jesus conhece a angústia, a ferida que há na alma do ser humano e a pode curar. E Deus estava dizendo para Israel, para os povos: eu não quero vocês olhando somente para as minhas grandes obras, eu quero vocês olhando para mim, Israel. Eu não quero, minha filha, você olhando somente para o grande médico, que o seu nome é entoado entre a cidade. Eu quero você colocando sua esperança em mim. Eu não quero, meu filho, eu não quero, minha filha, você depositando toda a sua confiança apenas no psicólogo. Eu quero você olhando para mim. Porque eu conheço a sua alma. Nesta manhã, irmãos, não olhe somente para os montes, não olhe para os céus, porque isso é obra do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer no Salmo de número 46, de que quando ele fala, a terra ela se derrete. E Naum, a Bíblia vai dizer que quando ele levanta a sua voz, a terra ela se treme. O salmista ainda vai relatar que céus e terras passarão, mas as suas palavras elas não vão de passar. O Deus que é dono do céu, o Deus que é dono do monte, está te dizendo nesta manhã: olhe para mim, porque é de mim que vem a esperança, e somente eu posso livrar a sua alma. Receba essa palavra em nome de Jesus nesta manhã, e olhe para o Deus, o teu socorro, o teu refúgio, o guarda de Israel. Amém. Muito bem.